Bom dia, paz do Senhor a todos, a todas. Hoje nós vamos fazer a nossa reflexão que se encontra no livro de Jó, capítulo 42 e seu verso 2, que na versão da nova versão bíblica nos diz assim: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Glórias a Deus. Nesse capítulo 42, Jó vai reconhecer a soberania de Deus. Jó principalmente vai admitir que Deus pode fazer todas as coisas e que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Jó vai demonstrar humildade diante de Deus e sua aceitação diante da vontade divina. Jó, como todos sabemos, perdeu a família, perdeu suas riquezas, perdeu a saúde, mas Jó manteve a confiança em Deus. Eu gostaria de estar compartilhando com o meu irmão, a minha irmã, o que eu vivenciei essa semana. Nessa semana eu vivi uma frustração e eu demorei para descobrir que o sentimento não era de decepção, e sim de frustração. Mas vamos lá, né? Existe uma diferença entre decepção e frustração. E qual que é ela? Decepção, nós podemos dizer que é um sentimento de desapontamento que nós temos com algo ou com alguém. É uma desilusão com uma amizade, uma desilusão amorosa, um engano, uma mágoa, uma tristeza. Enfim, é um desalento com alguém. Já a frustração é um sentimento de impotência diante de algo que era esperado e que não aconteceu. Ou quando uma expectativa nossa não é satisfeita. E quando nós sentimos frustração, isso nos leva a um sentimento de incômodo, de desânimo. Jó 42:2 me fez compreender que se tentamos, lutamos e o nosso plano não deu certo, é porque Deus tem algo melhor e superior para a minha, para a sua, para a nossa vida. Querido irmão, querida irmã, eu vivi uma frustração em algo que eu planejei, que eu criei uma expectativa, que eu não sonhei, foi me ofertado e não aconteceu. Eu principalmente vejo que quando algo é da vontade de Deus, nada e ninguém pode frustrar seus planos em nossas vidas. Então, eu me apercebo que a frustração que eu vivi era concernente a algo que não estavam nos propósitos de Deus. Foi algo que foi me ofertado. Mas vamos lá. Nós podemos evitar a frustração? Sim, nós podemos evitar a frustração. Eu descobri que quando nós oramos antes de tomar uma decisão, quando nós esperamos em Deus, quando nós buscamos a sua direção em nossas vidas, em nossas decisões, em nossas expectativas, nós não nos frustramos. E eu devo admitir que como esse projeto, esse propósito chegou na minha vida ofertado, eu não tive tempo de orar, eu não tive tempo de apresentar a Deus. Eu criei expectativas e me frustrei. Mas eu posso lidar com as frustrações. Você pode lidar com as frustrações. Nós podemos lutar e podemos lidar com as frustrações. Quando nós confiamos nas providências de Deus em nossas vidas, como está escrito em Salmos 62:8, nós seguimos e respeitamos. Salmos 62:8 diz assim: Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Glórias a Deus. Querida irmã, prezado irmão, você prestou atenção nesse versículo?
há 3 normas aqui. Nós devemos respeitar. Primeiro, confiai. Confiai nele. E nele quem? Nós devemos confiar no nosso Deus. O nosso Deus que é único, soberano, onipotente. Ele que nos criou, Ele que nos cuida, Ele que nos guarda. E confiar quando? Confiar em todo o tempo. Não somente quando estamos felizes, quando estamos realizados, quando nos é ofertado algo. Não. A norma é em todo o tempo. E em todo o tempo envolve os dias de frustração, de inquietação, de incompreensão, de vontade de chorar, como eu tive essa semana, diante de algo que eu criei uma expectativa, não aconteceu e eu me frustrei. São dias que a alma fica entristecida, reflexiva, indagativa, com muitas dúvidas. Mas devemos confiar em Deus. O ciclo ainda nos diz assim: derramai perante Ele o meu, o seu, o nosso coração. Glórias a Deus. Irmã, prezado irmão, apresente o nosso Deus Pai, amigo, companheiro, o que vai no seu íntimo. Deus ouve, Deus responde e Deus toma providências. Deus, e somente Deus, nos restitui, porque Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso Criador e Ele nos ama. E Deus sempre nos concede o melhor. Nós podemos lidar ainda com as frustrações quando nós não nos afastamos de Deus e quando nós ficamos em paz. Reflita comigo. O mistério, ele cerca a existência humana. Por isso nós precisamos confiar em Deus. Eu, você, nós não conseguimos explicar por que as coisas acontecem de determinada maneira. Mas, contudo, porém, entretanto, nós podemos vencer as frustrações, as limitações, algo que não saiu como nós esperávamos, quando nós esperamos, confiamos e temos fé em Deus. Sim, com a fé em Deus nós podemos vencer uma frustração, porque Deus, e somente Deus, sabe o motivo pelo qual as coisas não aconteceram da forma que nós gostaríamos que tivesse acontecido. Espera, o bem de Deus para nossas vidas é o melhor, é no tempo exato de Deus. Lembre, quando mais nada nos resta além de Deus, Ele é o suficiente sempre. Deus é o nosso suficiente. Deus é o nosso tudo. Muitas vezes nós não conseguimos explicar porque nós vivenciamos algumas frustrações, porque nós vivemos alguns sofrimentos e porque tem alguns mistérios que nós temos que passar. Mas eu descobri que nem sempre nós devemos tentar explicar o porquê dessas frustrações, desses mistérios e desses sofrimentos. Eu vejo que em meio à frustração, à tristeza, em meio ao sofrimento, nós podemos afirmar, como está escrito em Jó 19:25, que nós temos um Redentor vivo, soberano, e que Ele, e somente Ele, reivindica todas as causas a favor daqueles que são justos. É Ele, o nosso Deus, que nos honra, que nos restitui e que nos conforta. Glórias a Deus. Eu, na manhã desse dia, não vou finalizar com uma oração, embora eu já tenha orado por essa mensagem, embora eu tenha pedido para que Deus toque no meu, no seu, no nosso coração. Vou finalizar a minha reflexão pedindo para o irmão Leandro, inserir um hino que fala muito sobre as frustrações,
e fala muito sobre os planos de Deus nas nossas vidas. Querido irmão, minha querida irmã, receba o meu abraço fraterno, a minha oração e medite nesse louvor. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Aleluia. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. E nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus